Ela passou do meu lado. Oi, amor, eu lhe falei. Você está tão sozinha. Ela então. Hoje você vai aprender. Hoje, na verdade, é um vídeo resposta, tá? Eu tô preparando para vocês uma aula de casamento, tá aqui, tá? Eu vou sair essa semana ainda, fica tranquilo. Mas hoje é um vídeo resposta. Então quem tiver dúvidas, mesmo que você não goste de mim, você tem a oportunidade aí de me refutar, entendeu? Então você vem aqui, né? Como eu falei no último vídeo, né? O gatilho do hater, o hater mais rápido do Faroeste, né? Eu publiquei o vídeo, deu 1 segundo, o cara já tinha um dislike, né? Mas você que tem alguma dúvida, ou você que não concorda com a minha linha de raciocínio, não tem problema, cara. Fica à vontade, o mundo é livre, tá? Você vem aqui e faça a sua pergunta nos comentários que eu vou propor a resposta para você, tá bom? Não sou o dono da verdade, mas eu ensino na medida do possível, tá? Então fica à vontade, lembra de deixar o seu like, porque você vai ser avisado quando eu lançar um vídeo novo, principalmente respondendo a sua pergunta. Então deixa o seu like, importante isso, e faça aí as suas dúvidas, escreva a sua dúvida nos comentários, tá? Vou estar respondendo o pessoal aqui e, claro, vou tocar também uma musiquinha pra vocês aí. Vamos ver se vocês lembram que música que é essa aqui, ó. Não vou falar, só vou tocar uma introdução, tá? O dia que você quiser relaxar sua cabeça, você quiser ter paz de espírito, escuta um cantor chamado Jack Johnson, tá? Você vai entender aí como que relaxa a mente. Tem outros também, tá? Mas vamos lá. Vamos pegar as perguntas aqui. Nome, ó, eu acho que esses nomes no YouTube não são nomes de pessoas, são nomes atípicos de alguma coisa. Tipo, o cara gosta de funk, aí bota assim, tipo, José Funk, entendeu? Por exemplo, aqui, ó, Walker Oficial, né? Acho que é o nome que o cara quis colocar em homenagem a alguma coisa, né? Boa noite, Humberto. Sobre manifestações de espíritos em casas abandonadas e isoladas. Isso realmente existe ou é apenas vento fechando portas e janelas? Deixa eu te falar, cara. Existe mais coisas entre o céu e a terra do que a vã consciência e a vã imaginação do ser humano possa entender. Então o mundo espiritual ele é muito complexo, muito grande, e muitas pessoas se seduzem por esse mundo espiritual. Então, de fato, existe, tá? Eu mesmo já vivenciei esse tipo de coisa. Por exemplo, copo mexendo, coisas mexendo, tá? O que acontece com isso? São espíritos de pessoas? Não. Porque o espírito que é concebido por Deus, quando Deus sopra nas narinas do ser humano, assim como em Gênesis, o fôlego da vida, que é representado como Espírito Santo, tudo aquilo que é criado por Deus volta para o céu, tá bom? Agora, aquilo que não é criado por Deus é uma coisa incorruptível e geralmente envergada para o mal. Por exemplo, a linhagem, tá, de Caim é uma linhagem perversa. É uma linhagem que não é passível de perdão, tá? Então essas pessoas, muitos, inclusive no comentário passado, alguém perguntou: mas se Lúcifer se arrepender, ele vai ser salvo? A questão é que Lúcifer nunca vai se arrepender. Tem pessoas que não estão dispostas a dobrar o joelho. Tem pessoas que não estão dispostas a seguir o que Deus manda. Então, basicamente aqui, existe um mundo espiritual. Só que não são seres humanos, tá? Não são seres humanos. Porque os seres humanos, quando você morre, tá? Cristo mesmo diz: aquele que crê em mim não passa da morte, mas sim da morte para a vida. Então, você crendo em Cristo, quando no exato momento que você morre, você não fica adormecido, você vai de encontro a Jesus Cristo, tá? É o que eu acredito, é o que Cristo falou. Agora, quando você morre e você não crê em Jesus Cristo, segundo a parábola de Lázaro, né, do rico e de Lázaro, que é uma parábola, de fato aconteceu, mas é uma parábola, é o seguinte, tá? Se você faz escolhas erradas na sua vida, você paga o preço. Uma hora ou outra você paga o preço. Então, o espírito do ser humano, de forma resumida, não fica vagando na Terra, tá? Não fica. E também não seria justo o espírito do ser humano vagar na Terra sem objetivos, né?
Então a existência entraria em colapso, porque Deus perfeito não pode permitir uma anomalia como essa. Então o que acontece é que os espíritos que estão na Terra são espíritos de uma outra civilização que existia no passado. Nós os chamamos de era pré-diluviana, que era antes do dilúvio, né, onde a família de Noé foi salva. E o que acontece? E também outros foram salvos, assim como teve Golias, que era um gigante, foi salvo. Tá? Não foi só a família de Noé, muitos se esconderam em cavernas, tá? Em cavernas com tecnologia avançada e sobreviveram ao dilúvio. Não foram todos, mas a grande maioria. Principalmente os colossos, que são gigantes de 3 côvados de altura, 3 quilômetros de altura, não sobreviveram. Mas uma boa parte desses seres sobreviveram, tá? Então o que acontece? Esses seres que morreram, que o espírito foi concebido por anjo, não por Deus, porque segundo Gênesis 4 é escrito o seguinte: os santos sentinelas desceram pelo monte Hermon, Armon, que significa amaldiçoado, hebraico-aramaico, e enamoraram-se das mulheres, deram origem a gigantes, só que deram origem a néfilins, tá? Não só gigantes, mas toda uma classe de hibridização. Então acontece, esses espíritos foram concebidos, são puramente maus, é como se fosse orcs. Lembra de Warcraft? Orcs só querem ver sangue e destruição? É basicamente isso. Então esses espíritos que não foram concebidos por Deus, eles não têm para onde ir até o julgamento final, até o desenrolar total da história. Apesar do apocalipse ser atemporal, e todos nós vivenciamos um apocalipse, existe o fim da raça humana, o fim da Terra. Tudo tem data para acabar. Se está abaixo do jugo do tempo, tem data para acabar. Então esses seres ficam vagando na Terra. E muitas vezes eles encontram conforto na floresta. Por exemplo, tem histórias, vou te dar um exemplo, tá? Se você entrar na tribo Tupi, hoje não é difícil, tá? Você vai, por exemplo, ao Amazonas, tá? E você chega lá e fala, eu quero conversar com um índio. Pergunte para esse índio sobre as culturas, sobre os seres que vivem na floresta. O Monteiro Lobato, por exemplo, ele se apoderou dessas crenças. Cavalo sem cabeça, Saci Pererê, Cuca, que é um reptiliano. Então ele foi se apoderando. Por quê? Porque a floresta é basicamente o local de convivência deles. Então esses seres espirituais, eles preferem ficar na floresta. Eles não são visíveis a olho nu. Não são visíveis. A luz do dia atrapalha a existência deles. Então eles ficam em floresta, em locais escuros. Os espíritos malignos, não tem espírito bom aqui, tá? Deixo isso bem claro. Todos eles preferem locais escuros. Locais com uma dimensão, não vou dizer dimensão, uma densidade maior. Então a floresta consegue acatar eles. Por isso que os índios, quando eles vão caçar, eles vão em grupo, eles não vão sozinho. É muito perigoso para um índio ir sozinho. Não é por causa de onça, por causa de animal, não. É por causa desses seres. Quando você entra numa tribo, quando você é da própria tribo, toda vez que você entra numa tribo, independente da pessoa do outro lado te conhecer, você tem que estender a sua mão. Estender a sua mão. Se eles contarem que não tem 5 dedos, tem 6 dedos, isso é indício que você não é daquela tribo e que você pertence a uma linhagem de Nephilim. Fora isso, tem flautas também que conseguem descobrir a verdade, porque esses seres conseguem se transparecer com outros seres, com outras pessoas. Então existe. É um mundo espiritual muito rico, muito amplo, tá? A cultura do candomblé, por exemplo, reverencia esses seres, né? Só que eu não recomendo nada que não seja Deus. Eu não nasci para servir coisa pequena. Eu nasci para servir coisa grande. Eu só sirvo o mais poderoso. Eu não consigo servir o que está abaixo do mais poderoso, que é Deus. Deus é Jesus Cristo. Agora tem gente que segue. Tem gente que segue. Por exemplo, tem esses seres aí, o pessoal segue, tá? Você vai para uma casa abandonada, por exemplo, primeira coisa, como é que você descobre que não só a casa abandonada, mas como é que você descobre que a casa que você está morando, que a casa que você vai, é uma casa ruim, com entidades negativas? Já parou para pensar nisso? Como é que você descobre isso? Tem uma maneira. O nosso corpo, as conexões neurais do nosso corpo, o nosso subconsciente, apesar da consciência coletiva, da nossa realidade que nós criamos através da nossa visão, é enxergar a casa, enxergar um negócio de café, açúcar, o nosso subconsciente, ele está atento a tudo. Ele está atento até à densidade atmosférica. E geralmente é pela densidade atmosférica que eles aparecem. Então, quando você entra numa casa e você sente um arrepio, o seu subconsciente está mandando sinais, tá? E geralmente o arrepio, ele vem da coluna vertebral. O arrepio, ele não vem do pé, não vem da mão, vem da coluna vertebral que se espalha e se difunde pelo corpo.
é um sinal claro de perigo, tá? Óbvio. Entrou numa casa, você sentiu um arrepio, tá? Que veio da coluna vertebral, se espalha pelo corpo, pode falar o nome de Jesus Cristo, pode colocar alguns louvores de Jesus Cristo, pode orar, porque ali tem entidade. Tá? Pode orar. E geralmente esses lugares são locais terríveis, tá? E quanto mais você permanece nesses locais, mais fraco você fica, porque esses seres eles vivem de sugar energia. Lembra de Monstros S.A., por exemplo? Monstros S.A. nada mais é do que os diretores pegaram culturas antigas. Esses seres espirituais que perderam o corpo na era pré-diluviana, eles foram destituídos da glória de Deus, destituídos da matriz energética, destituídos da fonte. A fonte da energia, a fonte da vida é Deus, que se manifesta através de Jesus Cristo. Essa é a fonte da energia inesgotável, infinita. Quando esses seres eles são destituídos dessa luz, dessa energia, eles precisam existir através de algum tipo de energia. E aí eles vão lá e criam tipos de depressões específicas, paranoias, esquizofrenias, criam tipos de coisas nas pessoas. Por isso a importância de você estar num local iluminado, não pela luz da casa, mas pela luz do sol. Enfim, é bom você escutar louvores na sua casa, porque os louvores, as músicas cristãs, tá? Elas criam, elas alteram a frequência atmosférica. Porque a música ela tem uma certa frequência, uma onda senoidal que você não percebe. Mas geralmente aquela música, ela cria uma sensação de bem-estar. Quando você escuta música, principalmente aquelas músicas mais inspiracionais, elas criam uma situação de dopamina no seu corpo que libera, né, uma sensação de bem-estar. Essa sensação é porque está alterando o campo, né, a senoide, tá, a frequência que vai para sua casa. Então, muitas vezes, por exemplo, o livro da Rebecca Brown, quando ela está com entidade na casa dela e ela não consegue expulsar com oração, ela coloca música, louvores, e ela começa a cantar louvores em voz alta, e rapidinho essa entidade vai embora. Então o mundo espiritual é muito complexo, ele existe, tá? Você consegue identificar esses seres, é por isso que criança enxerga muita coisa. Você fala, por que o bebê tá chorando sem saber o porquê? Por que o bebê do nada chora? Porque tá vendo alguma coisa ali, tá? Quando você era criança, eu aposto para você que você tem história para contar de coisas que você via. Isso é um processo natural. A nossa glândula pineal não está calcificada. Graças a Deus, a nossa glândula pineal é calcificada. Graças a Deus, graças a Jesus Cristo. Porque se a gente visse o que é o mundo espiritual, acho que ninguém ficava sã aqui. Tá bom? Então, sim, são seres espirituais, não são seres humanos. Recomendo manter distância. Agora, se for na tua própria casa, louvor, cantar música, gospel ou música cristã, cantar em voz alta, orar em voz alta. Se você for mudo, não tem problema. Cante na sua cabeça, tá? Não tem problema. E ore, sempre ore. Quando você ora, tá? Você altera a sua frequência do seu corpo. Você emana um certo tipo de energia. A atmosfera da sua casa muda. E aí você consegue repelir alguns seres ali. A oração ela é muito importante porque ela também é científica. Então, por exemplo, orar é um fator muito bom e ser feliz. Uma casa que não tem felicidade tem entidade demoníaca lá dentro. Porque a felicidade ela altera a frequência e essa frequência você consegue, com a felicidade, dificultar o acesso a esses seres. Porque esses seres eles não querem viver num local áspero. Um local onde tem a presença de Deus, que foi destituído deles, é um local de risco para eles. Que eles podem ser vaporizados ali. Eu não sei se você sabe, os espíritos que estão na Terra, se em confronto com anjos, eles podem ir para o inferno e não voltar mais. Então eles têm esses receios. Então, o mais interessante é escutar música, ter uma vida feliz e orar. Você vai ver a mudança que isso faz na sua vida. Não sei se é na sua casa, mas dependendo de onde for, tá bom? E sim, existe, tá? Quem perguntou foi o Walker Oficial. Vamos lá. É a primeira vez que eu leio as perguntas, tá? Primeira vez. Eu vou lendo e vou respondendo. Eduardo Nascimento, tá? A escritora Ellen G. White, da Igreja Adventista do Sétimo Dia, foi inspirada por Deus a escrever assuntos para o povo do tempo dela, de 1844 a 1915. Quando morreu e para o tempo de hoje, não sou eu que estou falando, tá? Tá escrito aqui. Ela escreveu assuntos de educação para professores pais. Pais ou país, né? Eu acredito que seja pais. E alunos. Sobre saúde e medicina, sobre música e sobre assuntos da Bíblia. Ela não tinha o estudo do segundo primário e não conhecia assuntos.
Não conheço a Ellen White, tá? Não conheço. Eu sei que tem coisas boas dela e coisas ruins, tá? Nenhum ser humano é passível de não ter pecados na Terra. Nenhum. Nem quem diz que é santo, tá? Porque santo não é quem é puro, que nunca nasceu em pecado. Esse é Jesus Cristo, te apresento. Santo é quem foi santificado. Santificado basta que você crê em Jesus Cristo. Só que acontece o seguinte, a Ellen White é da Igreja Adventista. Eu não conheço, como é que eu posso... Eu não estudei a vida da Ellen White. Eu até tenho um livro da Ellen White, de um rapaz aí que fez uma investigação sobre a Ellen White, provando que ela era uma farsa. Um livro. Só que assim, o que eu posso te dizer? Eu não estudei. Como é que eu posso falar de uma coisa que eu não estudei? Tá? Eu sei que a Igreja Adventista não coloca Jesus Cristo à frente da salvação. Eles têm outra metodologia. Uma metodologia que não me agrada. Tirando a Ellen White, estou falando da Igreja Adventista, tá? Tem uma metodologia que não me agrada. Porém, é como eu disse no vídeo passado, o mundo tem religiões. Ninguém é obrigado a concordar comigo, tá? Então, assim, eu vou dar uma estudada na Ellen White, mas também não vou ficar falando mal de ninguém aqui, né? A Ellen White, ela teve seu papel, mas eu vou te falar como que eu penso na minha vida, tá? Como é que eu desvendo esse problema aqui em 10 segundos? Eu uso maiêutica. Perguntas complexas, situações complexas com respostas simples, perguntas simples. Eu vou te fazer uma pergunta. Quem que eu vou seguir? Se eu tiver uma escolha, Jesus Cristo ou Ellen White? Ellen White, ela ressuscitou? Não. Então quem ressuscitou? Jesus Cristo, né? Então eu vou seguir aquele que venceu a morte. É assim que eu penso, tá? É assim que eu mudo a minha conduta. É assim que eu penso. Agora, eu não vou ficar falando de alguma coisa que eu não conheço, né? Se eu falar de uma coisa como essa, sem conhecer, não estou falando da Igreja Adventista. Igreja Adventista eu conheço, eu não conheço a Ellen White. A Ellen White eu não vou falar porque eu não conheço, serei injusto com a pessoa, tá? Vamos lá, Humberto, uma pergunta. Haverá arrebatamento? Todos passarão pela tribulação? Uma coisa eu posso te dizer, todos passarão pela tribulação. Pensa comigo, Deus, tá? Que foi apresentado a Moisés, que é o próprio Jesus Cristo. O único que viu a face de Deus foi o próprio Filho. O Filho unigênito é o próprio Pai, tá? Jesus Cristo é Deus que se manifesta em carne, tá bom? Deixa eu te fazer uma pergunta. Para você ser Deus, tem que ser onipresente. Está em todos os lugares. É uma característica única de Deus. Onisciente, saber sobre tudo. Se você não souber sobre tudo, você não é Deus. E onipotente, ter o poder absoluto sobre tudo. Se Deus quiser transformar toda a realidade numa bolinha de gude, ele pode. Então, essas são as características de Deus, o perfeito. O perfeito, para ser perfeito, ele não habita na imperfeição. Então Deus não é se revelado a nenhum ser desse universo. E nem vai se revelar. Porém, Deus se manifesta através de Cristo. Ele, né, se proclama como Cristo. Ele é o verbo que se fez carne. Deus, ele utiliza a presença majestosa de Cristo, que é ele mesmo, se manifestando para coordenar todo o universo. Por isso o nome de Cristo é ordenado que se dobre todo o joelho. É dito que a todo ser se dobre todo o joelho, né? Do que está no céu, do que está na terra e do que está abaixo da terra. Se você considerar que existem dois deuses e que Deus está no céu, então toda vez que você falar Jesus Cristo, o próprio Deus tem que dobrar o joelho. Não, mas não dobra. Por que não dobra? Porque é o próprio Cristo. Então, simplesmente, a presença majestosa de Deus não me incumbe, por exemplo, tá? Imperfeições. Então, o arrebatamento, olha só, olha como é que a coisa é profunda. O arrebatamento, ele seria injusto se uma certa tipo de pessoa fosse arrebatada e uma outro tipo de pessoa não fosse arrebatada. Pensa comigo uma coisa, eu sou Deus. Aí tem um grupo A que trabalha, estuda, um grupo B que trabalha e estuda. É praticamente a mesma coisa, tem o mesmo parâmetro de avaliação. Um passou pela tribulação e foi salvo. Ou passou pela tribulação e foi condenado. O outro nem passou por nada e eu já salvei, eu condenei. O que eu fiz aqui? Eu fiz uma distinção. Eu fiz uma seleção. Eu disse que certos seres não são iguais, sendo que aos olhos de Deus todos os homens são iguais. Está na Bíblia, no Antigo Testamento e no Novo Testamento, segundo a palavra do próprio Deus. Então, se eu fiz distinção, eu não sou perfeito, porque a perfeição não me permite isso. E aí desmorona toda a história. Então, todos têm que passar pela tribulação. Para Deus ser justo, todos têm que passar. E como é que você consegue conferir isso? Imputar esse tipo de afirmação? Simples e prático. Por exemplo, os apóstolos foram perseguidos. Os apóstolos que tiveram comunhão e contato com Jesus Cristo, todos eles foram perseguidos, torturados, mortos. Todos eles. Acho que só João que teve vida
Teve dois, né, que não foi tão pesado. Mas todo mundo fala, João não passou por tribulação. João passou a vida inteira na prisão. Boa parte da vida dele foi na prisão. Então, simplesmente, tá? Todos eles passam. Todos eles passam por tribulação. Se Jesus Cristo, que é a manifestação de Deus, se propõe a ser perseguido, sendo ele o próprio Deus, se propõe a sofrer, se propõe a fazer jejum, se propõe a passar fome, sede. Se ele se propõe a tudo isso, sendo o próprio Deus, é para dar o exemplo. Então, Jesus Cristo foi perseguido e ele mesmo disse, se me perseguiram, vão perseguir a vós. Falou isso com os apóstolos. Perseguem os apóstolos e perseguem a você mesmo. Então, o arrebatamento, para ele ser perfeito, todos têm que passar pela tribulação. Por isso, o Apocalipse é atemporal. Porque se qualquer ser não passar pelo arrebatamento, qualquer ser que não passar, seria um Deus injusto. Então, a questão de passarmos pela tribulação, todos têm que passar. Para Deus ser perfeito, todos têm que passar. A matemática, a ciência, o logos por trás de tudo não me permite distinção. E distinção é algo que Deus não faz. Então todos têm que passar pela tribulação. Agora, haverá arrebatamento? Haverá arrebatamento. O Apocalipse nos mostra, tá, de forma atemporal, o jugo dos homens. Por isso, quando você morre, você é julgado. Segundo o quê? Segundo a parábola de rico e de Lázaro. Segundo a ressurreição, morte e ressurreição de Cristo. Então nós somos julgados pelos nossos atos. E, baseado naquilo, a gente é julgado exatamente na nossa morte. Por isso, Cristo mesmo diz que aquele que morre crendo em mim, não passa da morte, mas sim da morte para a vida. Ou seja, quem crê em Jesus Cristo não é julgado, meu amigo. Ele mesmo disse. Você não vai estar lá no julgamento. Julgamento é para outro tipo de pessoa, para outro tipo de ser. Então você tem que entender isso, tá? Por isso a importância de Cristo. Então nós vamos ser arrebatados, mas não esperem vida. Não esperem vida, tá? Espere que no exato momento da sua morte, segundo a sua conduta, se você foi realmente uma pessoa temente, crente em Jesus Cristo, você pode ter certeza que você vai para um bom lugar. Confie em Jesus Cristo. Então é uma coisa. É o Ryan que perguntou isso aí. Fred Max 1000, Humberto. E se existisse outros deuses? Ele botou deuses com D maiúsculo, tá? Além de Jesus Cristo. Isso seria bom ou seria um caos? Seria um caos. Porque acontece o seguinte, eu vou te fazer um exemplo, tá? Deixa eu te fazer uma pergunta. 2 mais 2 é igual a 4. Eu sei que eu falo isso aqui no canal, muita gente não entende. 2 mais 2 é igual a 4. 2 mais 2 é igual a 5. 2 mais 2 é igual a 3. Não, 2 mais 2 é igual a 4. 2 mais 2 é a lógica, né? 2 mais 2 é igual a 4. Se eu pegar essa garrafa de café aqui, para quem é professor de matemática, sabe que eu consigo quantificar essa garrafa de café. Eu utilizo, tá, uma equação matemática, uma série de Fourier, eu utilizo integral, derivada, eu utilizo exponencial, logaritmo, utilizo todas as maracutaias da matemática para descrever isso aqui. 3D, 4D, eu consigo colocar na matemática, numa integral quádrupla, consigo incluir a dimensão tempo. Então, nada mais eu consigo representar essa garrafa de café numa equação matemática. É possível de ser representado atomicamente e tudo que ela exerce, a sua função, o que ela é, a sua densidade, tudo isso aqui eu consigo transformar em matemática. Então, 2 mais 2 é igual a 4 é apenas um anagrama para você entender. Deus, para ser Deus, ele tem que ser único. Não pode haver dois no lugar. Não pode haver duas linhas de pensamento no lugar. Porque a Deus é instituído toda glória. Não se dá para dividir glórias. Então, simplesmente Deus, tá? Ele tem que ser onipresente, onisciente e onipotente. Se houvesse outros deuses, 2 mais 2 seria 4, seria 5, seria 6. O universo entraria em colapso. Porque todos os deuses imputariam a sua vontade. Todos os deuses. Todos aqueles que transcendem o impossível estariam imputando a sua vontade. Deus queria uma coisa, o outro queria outra, o outro queria outra, o outro queria outra. O universo seria um caos. Por isso não existem outros deuses com D maiúsculo. Agora, houve uma má interpretação dos homens, dos santos sentinelas. Santos sentinelas são anjos de uma classe muito alta de poder e conhecimento, que eles estavam achando que eram deuses. Por exemplo, os egípcios, os gregos, eles tinham Thor, os gregos tinham Thor, tinham Zeus, tinham seres, né? Tinha aquele ser que ficava no inferno. Esses seres, eles eram anjos, tá? Anjos com poder ilimitado. As pessoas acham que anjo é um bebezinho lá com uma áurea na cabeça. Não é isso, cara. Anjo tem poder, tem poderio, tem tecnologia.
Não é nada do que as pessoas pensam, tá? As pessoas acham que vão pro céu e vão chegar no céu, vão ficar lá bonitinho, vão ter o cachorrinho de estimação, vão ter a casinha que eles tinham, vão ficar lá molhando planta. É isso, cara. Você olha a descrição de Apocalipse. Anjo com 4 cabeças, ser com olho para tudo quanto é lado. Tem anjo lá que tem 100 e tantos olhos. Os seres são diferentes da nossa realidade. É uma realidade diferente da nossa. Então nós temos que entender que nós temos que abraçar a causa de Jesus, porque não tem outra. São seres místicos. Então eles estavam acreditando que eram deuses. Por quê? Porque eles faziam chover, faziam milagres, porque esses anjos caídos faziam esse tipo de coisa. Só que eles exigiam sacrifício humano. Por isso os astecas, para poder ter cultivo de colheita, fertilidade, sacrificavam seres humanos. Os egípcios também tinham câmaras de sacrifício. Então, é por essa afirmação que você destitui extraterrestre. Ah, por que não temos um marciano nos visitando, um jupiteriano, um extraterrestre de outra dimensão? Porque todos eles que tiveram aqui pediram sacrifícios humanos. Como é que um ser evoluído com bilhões de anos, milhões de anos de evolução, precisa de sacrifícios humanos? Não precisa, a equação não bate. Mas se for um anjo caído que foi destituído da glória, vai querer usar a energia vital do ser humano. E eu sei que vão me perguntar, o ser que é sacrificado, crente em Jesus, não é condenado. Ele volta para Jesus, tá? Mas a pessoa que é sacrificada ali, eles sugam a energia. Por isso tem que tomar cuidado com esses anjos caídos, tá? Existem anjos se passando por Deus, mas Deus só pode haver um. A equação não impede a imperfeição. A imperfeição é ter vários deuses. Tá bom? Deixa eu ver outra pergunta. Essa foi do Fred Max, tá? Ó, esse aqui é meu xará, Humberto Alves. O SE, eu vou falar essa palavra dessa maneira porque eu conheço o algoritmo do YouTube. O SEXO nos deixa um tempo impuro? O Criador ouve a nossa oração depois de fazer esse ato? Cara, o Criador ouve a sua oração até mesmo no momento que você está nisso aqui. Porque o Criador é onisciente. Uma característica do próprio Deus é saber sobre tudo. Agora, é óbvio que o Espírito Santo, que é a manifestação de Jesus Cristo ou de Deus, queira você interpretar dessa maneira, que vem de forma espiritual, se afasta de você. A manifestação de Cristo, que é aquela consciência te impedindo de fazer o errado, ela te avisa. Quando você vai acessar um site duvidoso, aquela consciência fala com você, não acesse. Mas no momento que você acessou e você está visualizando aquilo, aquela consciência não fala mais com você. Ela se afasta. E aí, se afastando de você, os obsessores, os demônios, né, os maus espíritos se aproximam. E aí o que acontece? Você faz aquele momento de prazer, você está ludibriado pela dopamina. Não é o ato do SSXO. O ato SSXO com a tua esposa é um ato natural. Isso não faz com que o Espírito Santo se afaste de você. Agora, já o outro ato faz com que ele se afaste de você. Porque é impuro. Porque baseia em que? Adultério. Ah, mas eu sou solteira, a mulher de lá pode ser solteira. A mulher de lá pode ser solteira, pode ser casada, pode ser que esteja cobiçada por 1 milhão de homens. Porque está na internet. Então, simplesmente, eles se afastam. E aí você sente aquele momento de prazer que você está assistindo isso aqui. E quando você termina com a dopamina do seu corpo, a descarga elétrica do seu corpo, você sente nojo da sua visão. Por que você sente nojo da sua visão? Porque a consciência do aviso do Espírito Santo voltou em você. Aí você fala, nunca mais eu faço isso. No dia seguinte está fazendo de novo. E como é que você quebra esse ciclo? Jesus Cristo ensinou. Jesus Cristo... Pare de olhar para as coisas. Se você ficar com o olho aqui, você vai desejar isso. Agora, se você não olhar para isso, olhar para isso aqui, você não deseja. Então, a lamparina do nosso corpo é os olhos. Se você não olhar para as besteiras, você não deseja as besteiras. Então, o fato de você controlar isso é os olhos, tá bom? Então, assim, o ato com a tua esposa não afasta, não, tá? Pode ficar tranquilo. Deixa eu ver aqui uma outra. O brabo tem nome. Então vamos lá, o cara perguntando aqui. Humbertão, já viu a trilogia Cloverfield? Já vi, tá? Paradoxo, não sabe, 1900 alguma coisa, já vi esses 3 filmes. Se não, assiste Mostra um Futuro em relação à abertura do abismo. Ou melhor, a abertura da dimensão de demônios, resumindo tudo. Já vi esse filme e é o que eu falo, portal dimensional é isso, né? O fato do ser humano querer abrir portais é isso. Por exemplo, Jack Parson, tá?
assim como Aleister Crowley, foi magos de alta magia negra, tá? Seres reconhecidos mundialmente. Esses seres tentaram abrir portais. Eu acredito que foi só Jack Parsons que conseguiu. Só que você abre portais, pensa comigo uma coisa, usando a maiêutica, respondendo perguntas complexas com perguntas ou respostas simples. Olha só, esses seres abriram portais para trazerem coisas de lá, ok? Deus, onipresença, onisciência, onipotência, o criador de tudo, ele criou uma barreira. Ele criou uma barreira. Nós não podemos ver o que está do outro lado. O outro lado não tem ação sobre esse lado, a menos que a gente dê. Então existe uma barreira impedindo isso aqui. Se Deus criou uma barreira impedindo, te faço uma pergunta. É porque tem coisa boa do outro lado ou não? Se existe uma barreira para a gente não estar do outro lado, é porque essa barreira é para nossa proteção ou é porque é bel prazer do Criador? Não, porque é para nossa proteção. É para nos impedir do que tem lá. Então, se Deus colocou uma barreira, é porque boa coisa não vem de lá. Só que os seres humanos são seduzidos por esses seres. Eles são seduzidos por tecnologia, riquezas, uma vida que dura mais. São seduzidos. Então, é sempre o ego do homem que atrapalha o desenvolvimento da civilização. Tem um filme chamado... eu não sei se é Vingadores, chamado Era de Ultron. Escreve Era de Ultron, você vai entender. Aí eles vão lá e criam a inteligência artificial. Só que tem algumas frases que eu acho importante. O Ultron fala assim, acho que Tony Stark, depois que ele absorve todo o conhecimento da internet, né? Ele fala o seguinte: a sua civilização, toda vez que chega no ápice da tecnologia, Deus vai lá e destrói. Toda vez que a civilização chega no ápice da tecnologia, Deus vai lá e destrói. Agora, por que Deus destrói quando o ser humano chega no ápice da tecnologia? Porque o ser humano nunca usa a tecnologia para o bem. É simples. O ser humano usa a tecnologia para si mesmo. Você fala assim, mas eu vou chegar no céu e vai ser anjinhos com alados tocando harpa. Não, meu amigo. Os anjos caídos, que hoje, se você assistiu o filme A Tumba do Diabo, os anjos caídos, eles que passam tecnologia para a civilização. A tecnologia que nós temos hoje aqui, tá, foi baseada em tecnologia angelical. Se nós temos isso aqui, imagina o que os anjos têm. Imagina o que Deus tem lá em cima. Que ele mesmo diz, se não me falha a memória, em Jeremias ou Isaías, que ele criou a tecnologia. Tá lá, eu criei a tecnologia. Ele mesmo fala isso. O próprio Deus. Então você imagina o que tem lá em cima. Só que o ser humano, em vez de ser merecedor da tecnologia, em vez de ter um coração envergado para o bem, para não fazer cagada, o que o ser humano faz? O que o ser humano faz, tá? Ele simplesmente usa para o mal. Então esse que é um problema, tá? Então existe esse tipo de tecnologia, tá? A abertura de portais existe, existiu no passado, existe hoje, mas, né, eu não recomendo. Se um dia abrir abertura de portais, os seres saírem lá de baixo, se um dia acontecer, eu vou contar com a presença de Jesus Cristo. Se for para eu morrer, eu vou morrer. Se for para eu estar vivo, eu vou estar vivo. Eu não vou quebrar essa lei de Jesus Cristo. Quem determina a minha vida e a minha morte é Jesus Cristo, né? Se ele falar, chegou o seu dia, chegou o meu dia, não tem o que fazer, entendeu? Tá, vamos lá. Deixa eu ver outra pergunta. E a gente toca um violãozinho aqui, tá bom? Winsley Lima Moreira. Você não acha que São Jorge contra o dragão é a mesma história de Miguel e o dragão do Apocalipse? Claro, cara. Pode ser. Eu não nego isso. Você, com o seu pensamento, você pode estar correto, tá? Só que o dragão que São Jorge matou, ele não é descrito dessa maneira. Às vezes, nós lembramos de São Jorge o dragão porque a Igreja Católica fica botando lá um homem no cavalo e espetando uma cobra, né? Um dragãozinho pequenininho. Só que existe essa história. Existe. O São Jorge, tá? Eu vou falar São Jorge, mas ele tem outro nome. Se eu falar Jorge aqui, fica até estranho. Mas São Jorge, tá? Ele chegou num reino, e nesse reino, eu não lembro se era Portugal, onde é que era, que é o seguinte, o rei, existia um dragão que sobrevoava a cidade, e esse dragão sempre caçava os animais, né? O gado, destruía os pastos. Então o rei estava de saco cheio de tantos esse dragão destruir. As pessoas tinham medo de sair dali e o reino desse rei estava sendo sucumbido, porque o dragão aterrorizava todo mundo. Aí eles começaram a fazer sacrifício de seres humanos.
tá? A história não conta porque é isso, né? Eles vão ocultar de você. E aí começaram a fazer sorte, jogar dados de sorte, né? E aí cada hora escolhia um filho de alguém para o dragão comer no dia, né? E aí ficavam jogando na filha de alguém para o dragão comer no dia. Aí o dragão começou a comer carne humana, gostou, só queria saber de ser humano. E aí começaram a julgar, toda hora escolher um filho de alguém como sacrifício ao dragão. Pegavam um filho, colocavam fora da cidade, amarravam ele, o dragão vinha e não precisa falar o que acontecia, né? Esse era o mundo do passado. E aí São Jorge, tá, chegou nessa cidade e o rei tava oferecendo recompensa para quem matasse o dragão, todo mundo tinha medo do dragão, muitos tentaram, ninguém conseguiu. E aí eles jogaram os dados e caiu a sorte para a filha do rei. Então tinha que sacrificar a filha do rei. Foi um alvoroço lá na cidade. E São Jorge chegou no mesmo dia, né, nesse reino. E São Jorge falou: não, precisa sacrificar a filha do reino que eu vou lá matar o dragão. Então São Jorge saiu e ele foi lá e conseguiu matar o dragão que sobrevoava. E arrancou a cabeça do dragão e levou na frente do rei. O rei queria que ele casasse com a filha, queria dar riquezas, e São Jorge negou tudo isso porque ele é de Jesus Cristo. Então o que aconteceu? Ele foi lá, matou o dragão, levou a cabeça do dragão, tá, para Jorge, para o rei, e simplesmente parou essa loucura de sacrifício de seres humanos. A filha do rei ficou grata, quiseram oferecer recursos para ele, ele não quis. Depois, São Jorge, ele, não sei se foi no Império Romano, não lembro onde é que ele estava, que ele participava do conselho. E esse conselho exigia que ele não fosse cristão e que não acreditasse em Jesus Cristo, né? E aí ele falou: eu não vou deixar de ser cristão. E aí pegaram todas as riquezas de São Jorge, ficou sem esposa, ficou sem nada, tiraram tudo dele, desfilaram com ele pelado na rua, começaram a rastejar ele. Eu não lembro se ele morreu foi assim, mas amarraram cordas na mão dele e começaram a rastejar pela cidade até ele morrer. Então essa é a história de São Jorge, tá? E depois ele virou santo, né? Só que santo não é quem nunca pecou, santo é quem é santificado. E santificado basta que você crê em Jesus Cristo, né? Então, simplesmente, essa história de São Jorge. Ele matou o dragão, ele ficou conhecido mundialmente por ter matado aquele dragão que ninguém conseguia matar. E essa história do dragão, o dragão chamava Coca, tá? Inclusive a história chamada Coca-Cola faz referência ao dragão. A palavra Coca-Cola significa o nome do dragão, tá? O dragão chamava Coca. Você conhece Monteiro Lobato? Ele escreveu a história do Sítio do Pica-Pau Amarelo e tem Cuca porque ele tirou de Coca do Portugal, que era um reptiliano que queria comer as criancinhas da fazenda, né? Então, Cuca não é mais do que uma alegoria para Coca. Coca é o dragão. E Cola é um outro nome de magia desse dragão. Então, Coca-Cola significa o nome desse dragão, tá? Então, você não sabe se a Coca-Cola está fazendo referência, elogio a São Jorge, né? Uma homenagem a São Jorge, ou uma homenagem ao dragão, né? Porque Coca-Cola é esse nome, tá bom? Vamos lá, outra pergunta. Deixa eu ver. Humberto fala... Pininho. Humberto fala sobre o retetê. O retetê, essas falas em línguas loucas aí, vieram através da cultura, né, que veio do candomblé, uma cultura nativa africana que veio, por exemplo, o candomblé tem os giros, né? Eles têm os giros deles lá, esqueci o nome lá que eles fazem. E isso veio para uma igreja evangélica como retetê, tá? Se você entra numa igreja evangélica que tem retetê, meu amigo, saia dali. Porque ali é morada do diabo, tá? O Espírito Santo, ele é fruto de paz, mansidão. Então, se você está num lugar que tem retetê, gritaria, sai dali, cara. Ali não tem o Espírito Santo. Eu afirmo para você, tá? Não tem Jesus Cristo ali. Agora, existem igrejas evangélicas boas, tá? Eu não gosto de templos de pedra. Mas, por exemplo, tem um cara lá que pegou o fundo da garagem dele e está ensinando a verdade para as pessoas. Acontece. Não posso julgar todo mundo, entendeu? Só que lugar que tem retetê, você cai fora, tá? Todo lugar que alguém institui poder, eu vou te curar, e não sei o que, cara, sai fora que é fria. Ou, se o cara te curar, o cara botou a mão na minha cabeça, eu tinha uma doença, fui curado. Através de um demônio muito poderoso, ele pegou a tua doença, tirou de você e colocou em alguém que ele unçou a mão. Então você ficou sem a doença, mas aquela pessoa que ele colocou a mão ficou doente. Então mesmo que você não esteja doente, às vezes você está com uma gripe, ele vai lá, tira a tua gripe e ele coloca um câncer. Então você tem que tomar um cuidado com isso. Tem que tomar um cuidado. Você não sabe até que ponto as coisas acontecem.
É muito importante você entender isso, tá? Tem que tomar cuidado. A Rebecca Brown fala sobre isso, existem relatos pelo mundo falando sobre isso. Nunca aceite milagre vindos de homens. Nunca aceite, porque eles curam momentaneamente e volta 10 vezes pior. Às vezes você está com um pequeno problema, eles curam, mas daqui a pouco você vai ter um problema de câncer absurdo. Tá? Nunca aceite. Quem cura é Deus. Deus dá a cura de graça. Se você pediu pela cura e Deus não deu, tem um motivo. Se você pediu pela cura e ao longo prazo Deus te deu a cura, beleza. Agora, nunca aceite de homens, porque se vem de homens está errado. A época dos profetas já passou. A época dos apóstolos já passou. Nós estamos no momento agora que não tem mais pessoas perfeitas. São todas envergadas para o mal. Tome cuidado com essa unção de mãos aí. Tome cuidado. Não confie em homens. Se você tem acesso ao portal do conhecimento, que é Deus, Jesus Cristo, se você hoje pode orar a Jesus Cristo, conversar com Ele, para que você vai recorrer a homens? Não cometa esse erro. Tá bom? Deixa eu ver outra pergunta aqui. Fui ver agora. Cadu. Tá. Fiquei muitas horas sem energia, mas já vou ver tudo. Tá? Ele tá falando sobre o último vídeo. Abraço para você, Cadu. Tudo de bom para você e para sua família. José Marques, Humberto, aí vai minha pergunta. Qual tipo de música, roupas, televisão, séries e filmes são permitidos? Tá, vamos lá. Se você precisa da minha aprovação para escutar ou assistir algo, você está pelo caminho errado. O mundo jaz do maligno. Tudo aqui é do maligno, tá? Tudo aqui é do maligno. Às vezes aquela música gospel que você está ouvindo, que você adora, tem a palavra Senhor. Senhor, etimologicamente falando, representa Baal. Deus dos sacrifícios de bebês. Pois é. Então tem que tomar muito cuidado. Tudo aqui é do maligno. Você não pode viver na paranoia, meu amigo. Às vezes você acha que aquela música evangélica está falando sobre Deus, é um terror psicológico na sua cabeça. Então, qual que é a questão? Nós não podemos ficar paranoicos com isso. A questão é o seguinte, como é que funciona com roupas? Vou dar um exemplo para você. Nós temos 2 mandamentos. Amar a Deus sobre todas as coisas, que é Jesus Cristo, e o próximo como a si mesmo. Se você ama Jesus Cristo, você se ama. Então, você ama o próximo como você ama Jesus Cristo. Então, esses mandamentos resumem Êxodo 20, que não adulterarás. Então, o que acontece? Suponha que uma mulher ou um homem é vendedor de picolé na praia. Cara, faz 40 e tantos graus no sol, negócio de rachar. Eu vou falar para a pessoa para usar roupa comprida? Não tem que fazer. O lugar tá um sol, tá um calor, não adianta. Então, o que acontece? Você tem que usar roupas, tá, que sejam confortáveis e roupas que não despertam o desejo do próximo. Porque existem roupas compridas que despertam o desejo do próximo, como existem roupas curtas que despertam o desejo do próximo. Se você não quer adulterar, tá, recomendo não usar roupa que crie o desejo nas pessoas. É uma recomendação, tá? Mas a pessoa não é condenada por causa da roupa, tá bom? Mas é uma recomendação. Se você quer agradar a Jesus Cristo, Humberto, eu quero agradar mais Jesus Cristo do que eu agrado. Use roupas que não despertam o desejo dos outros, tá? Essa é um dos mandamentos de Êxodo 20. Não adulterarás. Porque Cristo mesmo disse, se você olha para a mulher e você a deseja, você já a pecou. Então você tem que tentar não usar roupas que sejam chamativas, que despertam na pessoa. Mas não é uma regra, é uma escolha sua. Outra coisa que você perguntou, televisão. Cara, televisão, o que eu posso te dizer é o seguinte. Tem programas bons na televisão? Tem programas bons. Tem filmes bons? Tem filmes bons. Só que a televisão foi um projeto do governo americano para hipnotizar as pessoas, para fazer com que uma nação inteira pense de forma coletiva, como formigas operárias. Já sabendo que a televisão foi criada para destruir o ser humano, por que eu vou assistir? Tá? É essa a linha de pensamento que eu tenho hoje. Então, assim, eu nem tenho televisão, né? Se eu tivesse televisão aqui, eu botaria um Mario Kart, sei lá, que jogam hoje em dia, né? Super Mario. Nem sei se é Super Mario hoje em dia. Mas, assim, eu não uso, tá? Eu não tenho nem tempo para isso. Mas televisão, eu recomendo não ser manipulado por ela, tá? Agora, é claro, você mora numa casa com pessoas que assistem televisão, você não pode querer imputar naquele que está assistindo televisão para desligar aquilo ali. Você tem que saber se controlar, tá? Infelizmente, o mundo é cheio de injustiça. Séries, filmes, também, mesma coisa. Olha só, eu não posso ficar paranoico, a televisão não pode, séries e filmes não pode. Não é isso, cara. Não é isso. Inclusive, eu até falei de Vingadores pra você aqui agora. A questão não é o que é permitido e o que não é permitido.
A questão é se você vai ser envergado para o mal ou não, baseado naquilo que você consome. O apóstolo Paulo mesmo disse, não foi Paulo, foi João, que disse o seguinte: tudo me é lícito, mas nada me convém. Tudo me é permitido, tá? Não é porque você está vendo televisão que Deus vai abrir o céu e te matar. Tudo me é lícito, mas nada me convém. Por que nada me convém? Porque não me faz bem. Tudo me é permitido, mas nada me faz bem. Tá? Então você que tem que avaliar a sua conduta. Não tente, uma dica pessoal, não tente ser aquilo que você não é. Às vezes você se priva de tudo. É como uma corda de violão. Você vai apertando aqui, ó. Ó, essa corda tá bamba, né? Tá bamba. Ah, agora eu vou seguir Jesus Cristo. Você começa a apertar. Uma hora ela arrebenta. Então tem que saber ponderar também. Porque perfeito só Deus, tá? Deixa eu ver aqui. Não, Beto. Na sua opinião, os desenhos japoneses são feitos em homenagem ao diabo, assim como o Romo Marasquim afirma? Eu não tô assistindo o Romo Marasquim, já deve ter uns 6 meses, não sei nem o que ele tá publicando lá. Mas os desenhos japoneses são concedidos ao adversário. Não só desenhos japoneses, novela, tudo é concedido. Tudo que é do mundo é do diabo. O mundo jaz do maligno. Se a coisa foi concebida para o mundo, desenho animado foi concebido para o mundo, música foi concebida para o mundo, tudo é do diabo. Só que é aquela questão, tudo me é lícito, mas nada me convém. Tudo me é permitido, mas nada me faz bem. Você tem que ponderar. Eu gosto de escutar Led Zeppelin, cara. Vou continuar escutando, não é porque tem um evangélico paranoico que eu vou deixar de escutar. Só que eu não vou ficar escutando, por exemplo, música com palavras de blasfêmias, tá? Então, tudo me é lícito, mas nada me convém. Você tem que ponderar, entendeu? Porque você não tem como você se isolar do mundo, cara. É muito pior você se isolar do mundo. Você tem que direcionar sua energia a Jesus Cristo. Tornar Jesus Cristo o ápice, o pináculo, a base da sua vida, tá bom? Deixa eu ver outra pergunta. Isso quem perguntou foi a Aline Alves. Sparta Only Blood, né? Olá, Alberto, irmão. Como se livrar de fato dos pensamentos pecaminosos? Sofro muito com isso. Deixa eu te falar uma coisa, tá? Só entre nós aqui. Você nunca vai se livrar do pensamento pecaminoso. Nunca. A não ser que você esteja junto a Jesus Cristo no reino espiritual. Por que você não vai se livrar dos pensamentos pecaminosos? Porque eu sempre falo isso aqui. O corpo é do diabo. O carbono, o nosso corpo é constituído de carbono. O carbono tem a composição atômica de 6 prótons, 6 elétrons, 6 nêutrons. É o que constitui o nosso corpo. O nosso corpo, ele já tem o pecado dentro dele. O nosso corpo nos faz pecar. O nosso corpo já Quando eu falo, nós nascemos em pecado porque o corpo já é pecado. Então, mesmo que você queira, por exemplo, Alberto, eu quero ser uma pessoa boa, maravilhosa, não sei o quê. Você vai ficar se policiando. Mas se passar uma menina com uma regata, eu não sei se é regata, com a roupa curta, automaticamente você vai dar uma olhada. E aí você vai se culpar por aquilo. Mas o seu corpo carnal, ele é destinado ao mal. Nós temos que lutar contra a carne. Lembra que o inimigo do ser humano é a carne? O inimigo, lembra que fala que nós temos que lutar contra a carne? Porque a carne, o corpo é nosso inimigo. O corpo quer prazer. O corpo quer regalias, o corpo quer coisas que nós não queremos. O espírito é inimigo da carne. Então o nosso espírito aqui, ele é inimigo da carne. Não espere que um dia você nunca mais vai pensar pensamentos poluídos. Você vai acordar com pensamentos poluídos, você vai dormir com pensamentos poluídos. O que faz com que você seja salvo é a crença em Jesus Cristo. É você perseverar até o final. Porque pensamento ruim, meu amigo, você vai ter. Todos nós temos. Pode ser o Papa, pode ser o pastor, não sei o que. Ele só não te conta, mas ele tem pensamentos poluídos. E esses pensamentos poluídos, eles vêm da nossa carne. Então, por isso, a perseverança em Jesus Cristo. Porque o corpo que vai ser nos entregue, esse sim, que é dito em Apocalipse, teremos um novo corpo, esse sim vem de Jesus. Esse aqui não, esse aqui é do adversário, infelizmente. O corpo que vai ser entregue em Apocalipse, assim como teve o corpo de Adão e Eva, esse não tem pecado, esse não pensa em pecado. Não do Adão e Eva, mas o corpo que vem do Apocalipse. Tá entendendo? Então não espere pensamentos bons na terra. Você não pode se livrar deles, mas você consegue reduzir o problema. Você não livra do problema, mas você ameniza o problema, tá bom? Porque infelizmente pensamento ruim nós vamos ter, tá? E cada vez mais que você sucumbe a esse pensamento, por exemplo, vou deixar de pensar. O que acontece? Esse pensamento vai crescendo na sua cabeça. Ele vai se tornando grande. E aí, você acaba... É que nem evangélico com aquela cultura no FAP.
né? Você entendeu? Eles ficam, não vou fazer, não vou fazer, não vou fazer. O negócio fica tão colossal que o cara fica uma histeria coletiva de querer fazer, vira um TARADO. Então, assim, tem que tomar cuidado, você tem que amenizar, direcionar a sua energia e não se culpar tanto. Direcione a sua energia. Pensou besteira? Peça desculpa e direcione a sua energia. É isso que Jesus Cristo quer de você. Jesus Cristo não quer que você seja perfeito, porque perfeito já tem um, é Deus. Ele quer que você acredite nele, se arrependa dos seus pecados, entenda que você é pecador, que você vá para ele. Então não se culpe tanto, tá? Deixa eu ver outra pergunta. Daniel Rodrigues, irmão, outra pergunta. Se o Apocalipse é temporal, quem foram as duas testemunhas do passado? Quem são as duas testemunhas do presente, do passado e do futuro? Eu acredito, tá? Tem duas testemunhas. Eles dizem que é Enoque, que foi arrebatado aos céus, e fala que foi Elias. Mas deixa eu te dizer uma coisa, tá? Eu não sei se era Elias, acredito que era Elias. Deixa eu te dizer que voou sobre uma carruagem de fogo. Mas basicamente é o seguinte: vamos lá, o que são as duas testemunhas? Mas simples, vamos usar Maeltic aqui para resolver essa questão. Quando você, segundo a Bíblia, quando você precisa provar a verdade para umas pessoas, quando você precisa provar alguma coisa, você precisa de testemunhas. Para você falar assim, a minha esposa, não sei quem, estava me traindo. Você precisa, segundo as leis, duas testemunhas. É o mínimo que você precisa. Para você provar alguma coisa, tem que ter duas testemunhas. Hoje em dia não é tanto assim, mas no passado era. Sempre vai precisar de duas testemunhas. Então, para poder o Apocalipse, o fim dos tempos, quando realmente o homem degradar tudo aqui, você precisa de duas pessoas. Para quê? Para justificar todo aquele Apocalipse. Olha, vocês não quiseram aceitar. Tem duas testemunhas aí. Então é dessa maneira. Deus trabalha não destruindo o mundo, criando um novo, porque o mundo está imperfeito. Mas ele trabalha baseado nos nossos corações. Porque ele sabe que se ficar destruindo o mundo e colocando o perfeito, poxa vida, por que ele nos criou então? Ele sendo perfeito. Não, Deus não quer perfeição. Ele já é perfeito. O que Deus quer é que você, que a criação que ele fez, almeje a perfeição nele. Não a perfeição de ser perfeitinho, mas de encontrar Deus, de entender que Deus é amor. Porque o amor tem força também. Então, assim, as duas testemunhas, elas estão presentes nisso. Elas estão presentes. Porque vai chegar um momento que o mundo vai acabar, cara. Vai chegar um momento que o mundo vai acabar. Se você acredita na Terra supersônica da NASA, chega um momento que o núcleo da Terra esfria. Chega um momento que o Sol para de funcionar. Chega um momento que um asteroide cai. Chega um momento na Terra que o ser humano criou inteligência artificial e os robôs estão destruindo o ser humano. Chega um momento... tem fim para tudo. Tá entendendo? Só que para você justificar o Apocalipse, você precisa de testemunhas. E é por isso que existem as duas testemunhas. Porque você não pode simplesmente destruir uma nação inteira e falar, tá destruindo. Você precisa justificar por que eles foram destruídos. É assim que funciona o julgamento. Antigamente era assim. Então as duas testemunhas, elas estão presentes no passado e no presente. Como é que elas estão presentes no passado? Elas têm mais de 3.000 anos que estão no céu. Vou dar um exemplo para você. Vamos pegar lá Enoque. Enoque tem quantos anos que está no céu? Uns 4.000 anos? Por aí? Então, como é que o cara está lá no céu até hoje? E quem morreu antes? Ele é testemunha. Você precisa de testemunha. Tá? Deus, ele cria leis e ele segue as leis que ele cria. Tá bom? Porque se ele não seguir as leis que ele cria, então ele é um Deus tirano. Que obriga você a seguir leis, mas ele mesmo não segue. Então, para ele ser perfeito, ele mesmo tem que seguir as leis. Só que Deus está no campo do impossível para o ser humano, para os anjos. Ele se manifesta em Jesus, e Jesus, que é a presença de Deus, o próprio Deus encarnado, ele segue as leis que ele mesmo criou. Entendeu? Por isso dá o exemplo. Por isso que Jesus Cristo dá o exemplo para todo mundo. Jesus Cristo dá o exemplo na terra e nos céus, tá? Até para os anjos. Então vamos lá. Outra pergunta. Isso foi o Daniel Rodrigues, né? Lourdes Mesquita, ultimamente tenho sentido Jesus Cristo muito presente na minha vida. Parabéns para você. E deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Nós estamos chegando no finalzinho. Deixa eu ver se tem alguma pergunta. As certas do mundo onde eu tinha... Até quanto tempo a volta do Messias? Muita gente fala que é 2030. Não fique esperando datas, tá? Não fique esperando data para a volta do Messias, data para o fim do mundo. Não espere datas. Ninguém sabe o dia, ninguém sabe a hora, a não ser a plenitude perfeita de Deus, que é inconcebível ao homem. Então, nem se Jesus Cristo se é permitido saber sobre isso, porque Jesus Cristo é a manifestação de Deus na Terra.
Mas ninguém é para saber sobre isso. Então não fica preocupado, Jesus vai vir em 2023. Então eu não vou fazer faculdade, não vou trabalhar, não vou construir família, porque daqui a pouco ele tá aí. Aí chega 2030, ele não chegou ainda. Tá entendendo? Não espere Jesus Cristo na Terra, ele já veio. Ele veio como Messias, cumpriu todos os requisitos do Messias judaico, queiram os judeus acreditar ou não. Ele ressuscitou dos mortos. E junto com ele todos os santos. Foi-se para o céu. Então, vai ter uma volta dele, como o relâmpago vê do Oriente ao Ocidente? Vai! Só que não espere. Quando você morrer, você o verá. Todos nós estamos próximos de Jesus. Nós não precisamos ficar aguardando de braços cruzados, esperando o céu se abrir. Nós temos Jesus em nosso coração. Não fique esperando datas. Viva a sua vida sem esperar datas. Tá bom? Porque todos nós um dia vamos morrer, vamos ter um encontro com Jesus, tá bom? Deixa eu ver outra pergunta. Deixa eu ver a pergunta. Bom dia. Eu acho que tá chegando no final. Obrigado por você passar conhecimento. Você conhece o Copini? Cara, não sei quem é Copini. Talvez seja um rapaz do YouTube, não sei. Inclusive, alguém falou de algum canal no YouTube, não conheço, cara. Quando eu comecei a falar de homem alfa, eu acho que esse cara deve falar de macho alfa, homem alfa, não sei. Mas eu não conheço, eu vou até assistir, tá? Me parece que é algum canal do YouTube. Vou ver pra poder opinar, mas eu não, também, cara, o cara tem um trabalho dele, né? Eu nem sei o que o cara faz. Também não é, sabe, são dois mundos, duas realidades diferentes, né? Mas desejo todo sucesso a esse tal de Copini aí, não conheço. Inclusive tem outros canais que me falaram aí. Deixa eu ver. Estou feliz que você está caminhando junto ao Márcio. Vocês dois possuem o dom da palavra. O Márcio é uma boa pessoa. É como eu digo, eu tô sozinho no YouTube. Porém, o Márcio está fazendo um excelente trabalho. Quando uma pessoa faz um trabalho ruim, a gente tem que falar. Quando a pessoa faz um trabalho bom, a gente tem que elogiar. Só lembram dos nossos pecados, nunca lembram dos nossos acertos. E o Márcio, ele é uma pessoa que passou por uma fase ruim na vida, também da mesma maneira que eu passei, da mesma maneira que um monte de gente passou, só que é um cara que desempenha um papel hoje muito fundamental no YouTube, tá? Por quê? É um cara que fala, denúncia sobre o sistema, é um cara que mostra, assim, ele tá passando para as pessoas a verdade. Por mais que a minha linha de pensamento seja diferente do Márcio, de um monte de gente, ainda assim o cara tá fazendo um excelente trabalho no YouTube. Tá fazendo um excelente trabalho. Ele tem um conteúdo de arqueologia proibida, tá? Que muito bom, falando história secreta do Brasil, a verdadeira história do Brasil. Ele tem um conteúdo sobre religião, né? Por exemplo, ele se mostrou para as pessoas o que de fato era a cruz, o que de fato era a Igreja Católica. É um cara que está desenvolvendo um bom papel, tá? Quando a pessoa faz um bom papel, a gente tem que elogiar. Não podemos só querer crucificar as pessoas. A natureza do ser humano é sempre ver o outro na desgraça. A natureza do ser humano é isso. Mas nós temos que lutar contra nós mesmos. Se uma pessoa fez um bom trabalho, vamos elogiar, tá bom? Inclusive o elogio é a maneira mais sutil e eficaz de você operar mudanças, tá? Deixa eu ver aqui outra coisa. Eu acho que chega no final, né? Humberto Albert. Tenho 13 anos e te acompanho desde os 12. Acho que essa idade eu deveria estar vendo esse tipo de conteúdo. Cara, você tem que pedir seus pais, né? Pra você ver o meu tipo de conteúdo, você tem que pedir seus pais. Se os seus pais, que são responsáveis por você, permitir, não tem problema. Agora, se os seus pais falarem, esse conteúdo não é pra você, então, né, seus pais que são a autoridade da sua vida nesse momento, escute seus pais. Quem decide é os pais, tá bom? Não tem como. Eu tento passar o meu melhor, mas cada um é dono das suas escolhas. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Eu acho que não. Acho que agora nós chegamos ao final, tá? Fala sobre... Teve um que falou alguma coisa aqui sobre fim do mundo, fugir pro meio do mato aqui. Eu tô tentando achar essa pergunta, tá? Mas porque muitas pessoas perguntam aqui, mas eu fico pegando as mais votadas. Deixa eu ver... Tá. Teve um cara que perguntou sobre ir pro meio do mato, tá? Fugir pro meio do mato porque vai chegar o anti-messias. Cara, você fugir pro meio do mato não vai dar em nada, cara. Desculpa te falar, mas você vai ser encontrado como qualquer um que tá na cidade.
O que nós temos que entender é que nós não podemos valorizar a vida carnal. Nós não podemos valorizar a matéria. Quem tem medo de morrer não está pronto para encontrar Jesus Cristo. A verdade é essa. Quem tem medo da morte, quem tem medo do desconhecido, quem tem medo de ser morto é porque ainda não está pronto para Jesus Cristo. É a pessoa que não aceitou Jesus Cristo. Se ela não aceitou Jesus Cristo, ela tem chance de ser condenada. Então essa pessoa tem tanto medo, ela não aceitou a palavra Jesus Cristo. Não estou falando de outros messias judaicos, estou falando de Jesus Cristo. Se a pessoa não aceitou Jesus Cristo, ela tem medo de morrer e medo de ser condenada. Na consciência dela, ela não declara isso, mas o subconsciente dela leva essa pessoa à loucura, à paranoia. E ela ficou com medo de morrer, medo de tudo. Por quê? Porque se morrer vai ser condenado. O subconsciente está falando, ó, você está seguindo tal coisa, tá errado, tá errado, tá errado. O subconsciente está falando. Então eu queria falar isso para as pessoas que, ó, não adianta fugir, cara. Você tem que. É melhor sofrer um mês, um dia e estar com Jesus Cristo que sofrer 3, 4, 5 anos no meio do mato, tá? Tenta dormir um dia no meio do mato pra você ver que delícia que é. Horrível. Os índios que vivem na floresta, eles criam aldeias, acendem fogo de noite e dormem em grupo. Os índios. Agora vai lá o sabichão ficar no meio do mato para ver o que acontece. Experimenta para você ver. Eu já fiquei de noite no meio do mato, meu irmão. Olha, vou falar que você prefiro mais as coisas que acontecem, tá? Sem brincadeira. Então vamos lá, vamos cantar um pouquinho de música, vamos alegrar esse vídeo resposta e aí a gente vai e fala sobre outro assunto, tá bom? Vamos lá. Vamos tocar. Eu acho que essa música aqui, ela. Quem não lembra dessa música aqui, né? Ó, essa aqui acho que você conhece. Vamos lá? Quando nascemos fomos programados a receber o que vocês nos empurraram com os enlatados do USA de 9 a 6. Desde crianças nós comemos lixo comercial, industrial. Mas agora chegou nossa vez, vamos cuspir de volta o lixo em cima de vocês. Quem conhece essa música? Geração Coca-Cola. Essa música, ela fez e faz hoje, tá, na minha vida, uma tímida mudança. Porque realmente, na década de 90, quando o Brasil estava prosperando, né, o Brasil era uma enorme potência, as pessoas eram muito capitalistas, cara. Você chegava na casa das pessoas, tinham muito eletrônicos, tudo novo. Era aquela época que lançavam uma televisão, uma torradeira, aí depois passava uma semana, torradeira X3000, X2000. Aí o pessoal comprava a torradeira X2000 porque ela tinha uma cor diferente. Então era entupido de eletrônico. E aí vem essa música, né? Geração Coca-Cola de Legião Urbana, que eu acho muito importante. Agora tem várias músicas, né, que a gente tá... que marcaram a minha infância, né? Marcaram a minha adolescência. Por exemplo, essa música aqui, ó, eu não sou bom pra cantar. A minha voz, apesar de eu não ser craque em violão, de eu não ter uma voz para tocar, eu ainda gosto de tocar porque eu gosto dos momentos felizes na vida. Só que essa música aqui, minha voz não nasceu pra ela, tá? Que é uma música do Jota Quest, que é mais ou menos assim, ó. Hoje eu preciso te encontrar de qualquer jeito, nem que seja só pra te levar pra casa, depois um dia normal. Olhar teus olhos de promessas fáceis e te beijar a boca de um jeito que te faça rir, que te faça rir. Hoje eu preciso te abraçar, sentir o teu cheiro de roupa limpa, pra esquecer os meus anseios e dormir em paz. Hoje eu preciso ouvir qualquer palavra tua, qualquer frase exagerada que me faça sentir alegria em estar vivo. Essa música, eu vou até mudar o notebook pra cá. Essa música, ela é muito bonita. Eu gosto dessas... Deixa eu redar pra cá assim. Essas músicas eu gosto, tá? Vou ver se eu consigo pegar um pouco do violão aqui pra vocês, tá?
Mas eu gosto dessas músicas. Porque o cara fala de mulher na música, é conquistar a mulher. Ah, meu amigo, e a igreja, e as músicas gospel falam de Baal. Tá entendendo? Às vezes tem mais Deus em AC/DC do que essas músicas evangélicas. Você procura aí pra você ver o Mal Vermelho, música de Mal Vermelho evangélico pra criança. Então não podemos ficar paranoico não, porque o adversário já se introduziu também, tá? No mundo gospel. A paranoia que leva os homens à loucura, tá? Então vamos lá. Ainda, porque eu tocava violão quando eu era adolescente. Eu tinha olha pra você ver, eu tinha uma banda numa dupla sertaneja, e que eu tinha lá pros meus 15 anos de idade, né? Hoje em dia você não vai encontrar, era Beto e Humberto, né? Porque o outro era Roberto e era Humberto. E tocávamos, cara. Eu fiquei tocando nas festas da galera, né? A gente tocava muito Chitãozinho Chororó. Só que eu sempre fui o cara da música, sabe? Eu sempre fui o cara que. Sempre fui o cara do violão. E ele sempre foi o cara do canto. Então eu passei boa parte da minha vida tocando violão, tá? Só que depois que eu comecei a cantar, eu não consegui mais juntar o canto com o violão. Eu não conseguia ter o ritmo para cantar, afinar a voz e decorar a música, né? Então sempre teve esse caso, né? Quem mexe com banda sabe disso, que tem um cara lá que é guitarrista, ele tá lá, por exemplo, para tocar a música, né? Tem um tocando e o outro cantando nas favelas, no Senado, sujeira pra todo lado. Então, assim, é uma coisa que eu aprendi. Então, hoje eu tento fazer os dois. Porque como eu tô sozinho, né, em música, eu tento fazer os dois. Mas, assim, eu toco pra minha filha, pra minha esposa, pra algum bocado de pessoas. Eu não toco pra muitas pessoas, né? É mais brincadeira. Então, se você estiver achando ruim, tudo bem, não tem problema, cara. Minha voz é horrível. Só que hoje em dia, o gosto musical das pessoas parece que é meio chorume, sabe? Parece que eu até tenho chance. Porque, pô, Pablo Vittar, Anitta, Vitão, pô, poxa vida, né, cara? Tem uns trem que tem uns trem que falam assim pra gente, assim, meu, os caras são doidos, né? Vamos pegar uma música aqui, ó. Vamos lá. Zé Ramalho, pra mim, me parece que eu tenho mais sinergia com o Zé Ramalho do que com qualquer outro tipo de música. Eu acho que é por causa da voz, porque eu não preciso forçar. Eu acho que isso que faz com que fique bom a música. Porque me parece, não que a minha voz é igual a da Zé Ramalho, longe disso, mas o tom de afinação da música, né? Dom, me parece bem parecido, tá? Oh, 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 Foi um tempo que o tempo não esquece, que os trovões eram roucos de se ouvir. Todo o céu começou a se abrir numa fenda de fogo que aparece. O poeta inicia sua prece, ponteando em cortas e lamentos, escrevendo seus novos mandamentos na fronteira de um mundo alucinado, cavalgando em martelo galopado e viajando com loucos pensamentos, cavalgando em martelo galopado e viajando com loucos pensamentos. E claro, pagando mão bicão. Mas é verdade, pessoal, eu gosto de tocar violão, não porque eu sou bom em violão, é que eu quero criar uma conexão com vocês. Eu quero que vocês entendam que apesar de eu conhecer a Bíblia,
apesar de eu trazer a Bíblia de forma humilde aqui, eu dou um pau na Bíblia em muita gente que está aqui no YouTube. Muita gente que não faz nem ideia do que fala, que vomita pela boca, defeca pela boca. Então eu tento trazer para as pessoas o que é a Bíblia como um todo, explicando para ver se desmistifica a paranoia das pessoas. E o motivo de eu trazer o violão para vocês é porque eu quero que vocês entendam que eu sou uma pessoa normal. Uma pessoa que toma café, que acorda. Eu não sou melhor do que vocês. Eu sou como vocês. É importante criar esse laço de conexão para você tirar um pouco da paranoia. Porque senão você fala, o cara lá é o guru do céu, entendeu? E você fica acreditando. Não, eu em si sou uma pessoa normal, não sou melhor do que você. O violão, eu acredito que ele conecta, ele faz com que você entenda a empatia, que eu não sou melhor do que você, que nós somos iguais. Então eu respondo sobre a Bíblia para você baseado no meu conhecimento, apesar que dá um pau em muita gente aqui, porque muita gente tem canal no YouTube e não sabe nem o que tá fazendo aqui. Mas é importante eu desmistificar essas loucuras da internet, tá? Mas, né, igual, por exemplo, eu falei sobre terra plana, por exemplo, né? Eu falei, pessoal, olha, muita gente ficou puta comigo. Você não acredita em terra plana, vão desinscrevendo do seu canal em 3, 2, 1. Vai em paz, meu amigo, vá pela sombra. Só que acontece o seguinte, as pessoas elas criaram seitas. Se a terra não é redonda, é plana. São paradigmas. O fato da Terra não ter curvatura não prova nada. O fato da Terra estar imóvel não prova nada. A Terra ela pode simplesmente estar, ser uma Terra dimensional, pode ser uma Terra que tenha, além das bordas da Antártica, outras terras, pode ser uma Terra que, além das bordas da Antártica, possa ser uma extensão de curvatura. Então isso não prova nada. A verdade é que você só vai saber o real formato da Terra quando você tiver a visão clara da Terra como um todo. E você não alcança a visão clara da Terra como um todo subindo nos céus, porque tem um cinturão de Van Halen. Então, eu falo para as pessoas o seguinte, você pode usar a imaginação. Se o diabo, que foi o anjo mais belo de Deus, consegue imaginar um universo com multiversos, dimensões espelhadas, física quântica, imagina o que Deus fez. Deus fez muito mais do que isso. Então as pessoas ficam pé da vida comigo quando eu falo que quando você morrer, você não vai ficar numa caixinha no planeta Terra com 7 camadas no céu. Então eu tento tirar essas paranoias da cabeça da pessoa. É fato que a Terra seja plana? Pode ser que seja, cara. Eu não sei, eu não vou ficar apontando o dedo na cara dos outros. Mas nós temos que usar a nossa imaginação que nos foi dada para tentar pensar, poxa vida, se eu sou capaz de pensar no universo, na Via Láctea, se eu sou capaz de pensar, poxa vida, por que Deus não pensaria, sendo ele perfeito? Ele consegue produzir muito mais do que isso. Você que vai herdar a vida eterna por Jesus Cristo, você que vai herdar a vida eterna, você vai ser imortal. Vida eterna é imortalidade. Você vai vivenciar o infinito. Imagina só vivenciar o infinito preso numa único local, numa única dimensão. Agora imagina vivenciar o infinito com um infinito de coisas que Deus criou. Aí faz sentido. Então eu tento mostrar para as pessoas que pode ser mais profundo do que nos é ensinado. Mas a Terra pode ser plana também. Não interessa. O que me interessa é que Deus ele escreve as coisas de tal maneira que nós temos que ser merecedores. A ciência por trás do mundo espiritual, ela vai ser revelada aos seres humanos na presença e na plenitude de Jesus Cristo. Mas não é para saber agora. Por quê? Porque agora o homem é tentado por essa ciência. Tá entendendo? Então nós temos que, este momento da nossa vida no planeta Terra, não é o momento para você, por exemplo, ficar pensando aí em magia. Nada disso, cara. Crê em Jesus Cristo, tenha uma vida simples e na medida do possível você vai aprender sobre outras coisas, tá? Agora, outra musiquinha. Nada vejo por essa cidade que não passe de um lugar comum, mas o solo é de fertilidade no jardim dos animais em jejum, esperando alvorecer de novo, esperando anoitecer pra ver
A clareza da oitava estrela, esperando a madrugada vir. E eu não posso com a mão retê-la, e eu não passo de um rapaz comum. Uma coisa que eu me lembro bem, tá, de músicas que eu queria voltar a tocar era mais ou menos isso daqui, ó. Mais ou menos isso daqui assim, ó. Vamos ver se eu consigo tocar. Dessa maneira fica difícil pra mim. Eu acho que é mais ou menos assim, ó. Errei tudo.